Imagine uma mãe que acabou de enterrar o marido com quem viveu quase 40 anos e que, horas depois, ainda vestindo preto, é chutada pelo próprio filho bem no meio da sala onde o caixão dele esteve horas antes. Parece impossível, não é? Mas naquela mansão, cercada de flores e retratos dourados, o impossível acabou virando o som mais real que alguém poderia ouvir. O barulho seco de um chute. O impacto ecoou nas paredes, atravessou o ar como uma bofetada da vida. E por um segundo, o mundo inteiro pareceu parar. Nem um grito, nem um pedido. Só o silêncio pesado de quem viu o respeito morrer antes do amor. Henrique Brandão, 32 anos, respirava com dificuldade, o rosto tomado de fúria e confusão. Antônia, a mãe, estava caída, apoiada no sofá, o corpo trêmulo, o olhar perdido entre o susto e a dor que não tinha nome. E ali, diante deles, Marina, a filha mais nova, era o retrato do desespero, com a mão na boca e os olhos arregalados. Meu Deus, Henrique! Foi tudo que ela conseguiu dizer, quase sem voz. Você chutou a mãe. Ele não respondeu, nem ela. O som do relógio no hall parecia zombar deles, marcando cada segundo de um tempo que nunca mais voltaria. E antes que alguém respirasse, a imagem congelou, como se a própria casa tivesse decidido não ver o que vinha depois. O velório de Otávio Brandão parecia mais uma reunião de negócios do que uma despedida. Gente bem vestida, perfume caro, sussurros medidos, abraços vazios. Mas no meio de tanta etiqueta, havia um corpo sem vida e uma mulher que mal conseguia se reconhecer diante dele. Antônia, de preto dos pés à cabeça, olhava o marido com os olhos secos. Não havia mais amor, nem raiva, nem saudade, só um cansaço antigo, daqueles que nem o tempo cura. Ao lado dela, os filhos. Henrique, tenso, com a expressão dura. Marina, quieta, com o olhar que só quem entende o que a mãe viveu consegue ter. Henrique observava tudo com ressentimento. Para ele, a mãe era a culpada. Ele acreditava que o pai adoeceu de tristeza, que os anos de silêncio e brigas acabaram matando o homem que ele tanto admirava. Mal sabia ele que a doença do pai começou muito antes, nas palavras que feriam, nos desprezos, nas humilhações que Antônia engolia calada para proteger os filhos. Mas naquele dia, nenhuma verdade importava. O que existia era o julgamento do filho e o olhar exausto da mãe. «Mãe, quer sentar um pouco?» perguntou Marina. Antônia balançou a cabeça. «Já fiquei sentada tempo demais nessa vida». Henrique ouviu e travou o maxilar. Para ele, aquilo soava como provocação. A raiva cresceu em silêncio, igual uma ferida que nunca cicatriza. Quando o cortejo terminou, Antônia foi a última a sair do cemitério. Esperou cada pessoa se despedir, agradeceu uma por uma, com a mesma calma de quem passou anos sendo julgada em silêncio. Henrique, impaciente, foi embora antes do fim. No carro disse apenas: teatro. Tudo isso é teatro. Naquela noite a casa estava como sempre, impecável, mas o ar parecia pesar mais do que o terno que Henrique ainda vestia. O retrato do pai sobre a lareira parecia observá-los. Antônia andava devagar pelo corredor, ainda com o mesmo vestido do velório. Marina tentava guardar as flores que sobraram. E Henrique, de pé perto da escada, explodiu. A senhora nem parece que perdeu o marido. Antônia se virou sem entender. E como é que é? Isso mesmo que ouviu? Ele gritou, a voz embargada. Passou o enterro inteiro com essa cara de quem se livrou de um fardo. Henrique! O pai morreu infeliz, mãe. E a culpa é sua. Marina tentou intervir, mas ele não parou. A senhora devia ter parado a vida para ele. Devia ter sofrido junto. Mas não. A senhora sempre continuou como se nada tivesse acontecido. Eu cuidei do seu pai até o fim, disse ela firme. Cuidou? Ele riu nervoso. Ele vivia humilhado, todo mundo via isso. Antônia se aproximou um passo. O seu pai não era o homem que você imagina. Cala a boca, gritou ele. O senhor Otávio Brandão foi o melhor homem que existiu e a senhora destruiu ele.
E foi nesse instante em que a dor e o orgulho se misturaram que Henrique perdeu o controle. Um segundo, um impulso, um chute. O som seco voltou a ecoar. E o que restou foi o silêncio, pesado, cruel, eterno. O mesmo silêncio que horas antes havia pairado sobre o caixão do pai. Só que agora não havia flores, nem discursos, só uma mãe caída e um filho que jamais voltaria a ser o mesmo. Quando o silêncio tomou conta da casa depois do chute, foi como se o passado inteiro daquela família tivesse se materializado ali, entre o mármore frio e o olhar chocado de Marina. O que ninguém via naquele momento era que aquele gesto brutal não tinha nascido de uma única noite. Ele vinha sendo cultivado há décadas, disfarçado em palavras bonitas, em jantares caros e em uma rotina que por fora parecia perfeita. Anos antes, Antônia era apenas uma jovem do interior que sonhava em estudar letras e trabalhar com livros. Tinha 19 anos quando conheceu Otávio Brandão, um rapaz 10 anos mais velho, já com o futuro traçado no mundo dos negócios da família. Ele se encantou com o sorriso simples dela, com a maneira como falava das coisas pequenas. Para Antônia, Otávio parecia o homem ideal, educado, elegante, com promessas de uma vida estável. Casaram-se em poucos meses, contra o conselho da mãe dela, que dizia que gente muito diferente nunca aprende a caminhar no mesmo ritmo. Nos primeiros anos, ela realmente acreditou que o amor bastava. Cuidava da casa com zelo, acompanhava o marido em todos os eventos e tentava se adaptar à vida em São Paulo. Quando ficou grávida de Henrique, achou que o filho traria ainda mais união. E por um tempo trouxe. Otávio a olhava com ternura quando o bebê chorava e dizia que ela era uma mulher de sorte por ter um marido que podia dar tudo o que quisesse. Mas com o tempo, o tudo se transformou em uma prisão. Otávio passou a controlar o que ela vestia, com quem falava e até o quanto gastava. Cada opinião dela era recebida com ironia. Se Antônia discordava de algo, ele sorria e dizia: "Você não entende dessas coisas, meu amor. Isso é papo de gente grande." Aquelas palavras, ditas com falsa doçura, foram virando pequenas pedras que se acumulavam dentro dela. Quando nasceu Marina, ele já passava mais tempo na empresa do que em casa. A menina cresceu vendo a mãe em silêncio, sempre tentando disfarçar o cansaço com um sorriso. E o irmão, Henrique, aprendendo que o pai sempre tinha razão. Com o passar dos anos, Otávio foi se tornando o tipo de homem que fala baixo, mas fere fundo. Corrigia Antônia em público, zombava de seus erros de português e repetia que ela devia ser grata por ter sido escolhida por ele. Ela começou a acreditar nisso e, para sobreviver, passou a viver em função do lar e dos filhos. Henrique era o reflexo do pai, questionador, orgulhoso e acostumado a ver o mundo girar em torno dele. Marina, ao contrário, buscava refúgio na sensibilidade da mãe. Quando havia brigas, era ela quem segurava a mão de Antônia debaixo da mesa, num gesto mudo de consolo. Os anos foram passando e o silêncio virou hábito. Antônia aprendeu a engolir as palavras que doíam. Quando descobriu uma traição, fingiu não saber. Quando ouviu Otávio dizendo a um amigo que se casara com ela por piedade, chorou escondida no banheiro e depois preparou o jantar como se nada tivesse acontecido. E mesmo assim, nunca deixou de cuidar dele. Quando ele adoeceu, foi ela quem o alimentou com colher, quem virou as madrugadas medindo febre, quem rezou por ele mesmo sem mais acreditar no milagre. Henrique nunca soube disso. Para ele, o pai era um homem forte, injustiçado pela vida. Antônia tentava corrigir essa visão, mas a imagem do pai-herói era mais confortável. E quanto mais Otávio se enfraquecia, mais Henrique se afastava da mãe, incapaz de entender que o silêncio dela era a única forma que encontrou de resistir. Marina via o que o irmão não queria ver. Sabia que a mãe já não amava o pai há muito tempo, mas o respeitava por dever. E que cada cuidado que ela tinha era mais um ato de fidelidade a si mesma do que a ele.
Na última noite de Otávio, o ar no quarto era pesado e frio. Ele segurou a mão de Antônia e, pela primeira vez em muitos anos, não a corrigiu, não a humilhou, não disse nada. Apenas a olhou com olhos cansados e murmurou: "Você sempre foi melhor do que eu merecia." Essas foram as últimas palavras que ela ouviu dele. Chorou, mas não de tristeza. Chorou por tudo que deixou de viver, por tudo que se calou, por todos os anos que confundiu paciência com amor. Depois da morte, a casa ficou cheia de gente, mas vazia de verdade. Antônia percebeu que o ciclo finalmente tinha terminado, mas não como imaginava. Não houve libertação leve, apenas um silêncio diferente. O silêncio de quem sabe que sobreviveu. Ela acreditou que os filhos entenderiam isso, mas Henrique, cego pela dor e pela idealização do pai, só viu o que queria ver: uma mãe fria, insensível, culpada. Marina tentou alertá-lo, mas ele não queria escutar. O orgulho sempre falou mais alto. Naquela tarde chuvosa, antes do enterro, Antônia foi até o quarto que dividiu com o marido por quase 4 décadas. Tocou as gavetas, os ternos alinhados, o perfume que ainda pairava no ar. Olhou-se no espelho e percebeu as rugas, o olhar cansado, o cabelo preso às pressas. Pensou em quantas vezes quis ir embora e não foi. Em quantas vezes se anulou, em nome de uma família que agora parecia um estranho amontoado de gente. E mesmo assim, respirou fundo e desceu as escadas, pronta para encarar o velório como se fosse mais um jantar de negócios. Lá embaixo, Marina já a esperava. E Henrique, de terno impecável, falava com os advogados sobre inventário. Antônia o observou de longe e viu pela primeira vez o quanto o filho se parecia com o pai. Não só no rosto, mas nos gestos, no olhar altivo, na forma de tratar as pessoas. Um arrepio percorreu o corpo dela. Não era medo, era o reconhecimento da repetição. Ela entendeu que, se não fizesse nada, o filho seguiria o mesmo caminho de arrogância e solidão de Otávio. Foi ali que uma ideia começou a nascer dentro dela. Não era vingança, era necessidade. Ela sabia que precisaria enfrentar o próprio filho se quisesse quebrar aquele ciclo, mas não imaginava que o preço seria tão alto. Porque naquela noite, na sala iluminada da mansão, o passado, o presente e o futuro se encontrariam num único gesto. O gesto de um filho que ainda não sabia o que estava repetindo. A chuva fina que caía do lado de fora deixava a casa com cheiro de terra molhada e flores murchas. O retrato de Otávio ainda estava sobre a mesa da sala, cercado de velas que Antônia não teve coragem de apagar. As luzes estavam acesas, mas o ambiente era sombrio, como se a casa inteira respirasse o mesmo luto. Marina estava na cozinha, mexendo no bule de café sem saber por quê. Fazia qualquer coisa para não pensar no que tinha visto horas antes. Henrique descia as escadas devagar, o rosto abatido, mas o olhar duro. Ele dormira mal, atormentado por sonhos confusos com o pai. Via o velho Otávio apontando o dedo e repetindo que não aceitava covardes. Acordou suando e, como sempre, transformou o medo em raiva. A raiva era o único sentimento que ele sabia administrar. Antônia estava sentada na poltrona da sala, olhando para o retrato do marido. Parecia cansada, mas não abatida. Havia uma serenidade estranha no olhar dela, um tipo de paz que vinha depois de quem já chorou por dentro mais vezes do que devia. Marina se aproximou com 2 xícaras. "Mãe", chamou num tom de cuidado. "Bebe um pouquinho." Antônia sorriu de leve, sem tirar os olhos da foto. "Obrigada, filha." Marina hesitou antes de falar. "Eu fiquei pensando, talvez fosse bom descansar um pouco." "Eu já descansei demais nessa vida, Marina. Agora eu só quero ficar quieta." "Tudo bem", disse a filha, baixando o olhar. O som dos passos de Henrique quebrou o silêncio. Ele entrou na sala com o celular na mão, olhando as mensagens de condolência que chegavam. "Todo mundo falando do pai", resmungou. "Ninguém fala da senhora." Antônia olhou de relance. "E o que eu tenho a ver com isso?" "Tudo. As pessoas sabem o quanto ele te aguentou."
Henrique, por favor, pediu Marina. Não começa. Eu só tô dizendo o que todo mundo pensa. Ele explodiu, jogando o celular no sofá. O pai deu tudo. E a senhora, o que deu em troca? Um casamento frio e uma casa sem alegria. Antônia respirou fundo, controlando o tremor nas mãos. Você não faz ideia do que diz. Faço, sim. Eu vivi aqui também. Eu via o pai chegar cansado e a senhora fingindo que estava lendo. Eu fingia para não chorar, respondeu ela firme. Mas você era pequeno demais para entender. Entender o quê? Gritou ele, os olhos marejados. Que a senhora nunca amou ele, que ele morreu achando que era um peso. Marina tentou intervir. Henrique, chega! Não chega, Marina! Respondeu ele, transtornado. A senhora não viu o que eu vi. O pai definhando e ela continuando a vida como se nada tivesse acontecido. Porque alguém precisava continuar, retrucou Antônia, a voz baixa, porém firme. Se eu parasse, essa casa desabava. Henrique riu nervoso. Essa casa já desabou, mãe. A senhora só não percebeu ainda. Não, Henrique. Ela se levantou devagar. A casa desabou quando você começou a enxergar o seu pai como santo e a mim como inimiga. Ele te amava, mãe. Ele me possuía. É diferente. A frase veio seca, atravessando o ar como uma confissão. Marina olhou para ela surpresa. Henrique recuou um passo. Que história é essa? Perguntou ele confuso. Antônia suspirou. Seu pai não sabia amar, Henrique. Ele sabia mandar, exigir, cobrar. E eu deixei por anos, porque achei que amor era isso, ceder até não sobrar nada. Mentira! Gritou ele. O pai era bom, o pai era homem, e homens erram, mas eu também errei. Ela se aproximou, encarando-o nos olhos. Eu errei em te criar sem te mostrar o que ele fazia. Marina tocou no braço da mãe. Mãe! Antônia pousou a mão sobre a dela. Tá tudo bem, filha. Ele precisa ouvir. Henrique apertou as mãos em punho. Não vem com discurso agora, mãe. O pai acabou de morrer. Justamente por isso, disse ela, a voz calma. É hora de parar de fingir que ele era alguém que não foi. Henrique se afastou, atordoado. Andava de um lado para o outro, sem conseguir olhar para ela. Eu não quero ouvir isso. Eu sei. Antônia voltou a sentar. Porque é mais fácil odiar a mãe do que aceitar que o pai não era o herói que você imaginava. Marina chorava quieta, de costas. O som da chuva lá fora engrossava, batendo nas janelas como se acompanhasse a tensão. Henrique passou as mãos no cabelo, respirando fundo. A senhora fala como se fosse a vítima. Não sou. Ela o encarou com firmeza. Só não sou culpada. Ele se virou. Culpada não? O pai morreu triste. O pai morreu como viveu preso em si mesmo. Cala a boca, mãe! Gritou, e a voz dele ecoou pela casa. Marina gritou de volta. Chega, Henrique, você tá machucando ela. Ele olhou para a irmã com raiva. Machucando? Ela passou a vida inteira mandando a gente abaixar a cabeça para ele. E agora quer posar de santa? Antônia se levantou outra vez, com calma. Eu passei a vida tentando evitar que você virasse ele. Pois parece que falhou, respondeu Henrique, frio. O olhar dela vacilou por um instante. Ainda dá tempo, disse quase num sussurro. Mas você precisa enxergar o que é de verdade. Henrique virou o rosto. Eu só enxergo uma mulher que sempre quis mandar e agora finge ser vítima. Eu enxergo uma mulher que ainda te ama, mesmo ouvindo isso. O silêncio tomou conta da sala outra vez. A chuva agora caía com força, o vento balançava as cortinas. Marina, de braços cruzados, chorava em silêncio. Antônia sentou-se de novo, cansada, mas sem desviar o olhar do filho. Um dia, Henrique, você vai entender que o que eu fiz foi o que deu para fazer. O pai merecia mais, e eu também. Ela sorriu de leve, mas com tristeza. Só que ninguém perguntou o que eu merecia. Ele virou de costas e subiu as escadas. O som dos passos dele batendo nos degraus era o único barulho além da chuva. Quando o quarto se fechou lá em cima, Marina se ajoelhou diante da mãe. Mãe, ele não quis... Eu sei, filha. Antônia acariciou o rosto dela. Mas às vezes, o que machuca não é o que a gente quer, é o que a gente repete. Marina chorou.
encostando a cabeça no colo da mãe. Antônia ficou ali, imóvel, olhando para a foto do marido sobre a lareira. O fogo da vela tremulava devagar. Ele herdou tudo do pai, Marina, até o silêncio depois do grito. A filha levantou o rosto com os olhos marejados. Então, o que a gente faz agora, mãe? Antônia respirou fundo, observando o retrato do marido. A gente espera. O tempo é o único que sabe quando é hora de descer do pedestal. A chuva diminuiu e o som do relógio voltou a marcar o tempo. Naquela casa, onde o respeito parecia ter sido enterrado junto com o pai, o luto ainda começava. E o julgamento, esse, estava só no início. Na manhã seguinte, o sol entrou pelas frestas das cortinas, mas não trouxe claridade alguma. O cheiro do café recém-passado se misturava ao das flores que ainda restavam do velório. Antônia estava na varanda, sentada, com um cobertor sobre as pernas. Segurava uma xícara, mas o café já estava frio. O olhar distante mostrava que ela não estava ali. Estava em algum lugar dentro dela mesma, onde o tempo não passava. Marina apareceu na porta com o cabelo preso e o semblante cansado. Dormiu um pouco, mãe. Quase nada. A cabeça não para. Eu também. Marina se aproximou. O Henrique saiu cedo. Antônia assentiu sem surpresa. Foi trabalhar, não é? Acho que sim, mas saiu sem falar nada. Quando ele era pequeno, fazia a mesma coisa quando brigava com o pai. Se trancava no quarto e fingia que nada tinha acontecido. Marina respirou fundo. Ele vai entender, mãe. Só precisa de tempo. Antônia deu um sorriso leve, mas não acreditava muito nisso. Tempo cura o que a gente quer curar, filha. O que ele tem é orgulho. E o orgulho não cicatriza. Ele sangra escondido. Lá fora, o barulho de carros passando pela rua parecia distante. Antônia se levantou, ajeitando o cobertor sobre a cadeira. Eu vou até o quarto do seu pai. Preciso resolver umas coisas. Quer que eu vá junto? Não, eu preciso ir sozinha. Subiu as escadas com calma, sentindo cada degrau como se carregasse anos nas costas. Ao abrir a porta, o cheiro de colônia masculina a atingiu de imediato. Tudo estava do mesmo jeito que ele deixara. Os ternos pendurados, os papéis sobre a mesa, o abajur ainda com a luz fraca. Antônia passou a mão sobre a escrivaninha e encontrou o relógio dele. Segurou o objeto entre os dedos e, por um momento, fechou os olhos. Você sempre teve pressa, Otávio, mas o tempo sempre cobrou. As palavras escaparam como um sussurro. Abriu a gaveta e tirou uma pasta antiga, cheia de documentos. Ali estavam escrituras, investimentos e uma carta dobrada, com o nome dela escrito à mão. A caligrafia era dele. Antônia sentou-se na beira da cama e, hesitante, abriu o envelope. Leu devagar, com o coração apertado. Antônia, se um dia você estiver lendo isso, é porque não tive coragem de dizer o que devia enquanto podia. Passei a vida tentando te mudar, quando na verdade queria ser você, livre, forte e capaz de suportar o que eu nunca suportaria. Não fui um bom homem. Fui fraco e chamei a fraqueza de poder. Se puder me perdoar, faça isso não por mim, mas pelo nosso filho. Ele herdou o que eu tinha de pior, mas ainda pode aprender o que você tem de melhor. As mãos dela tremiam. As lágrimas vieram sem pressa, quentes e pesadas. Ficou ali parada, com a carta sobre o colo, até ouvir o barulho do portão se abrindo lá embaixo. Era Henrique voltando. Guardou a carta rapidamente, secou os olhos e desceu. Ele estava na sala, de terno, com a gravata afrouxada e o rosto cansado de quem passou a noite sem dormir. Eu vim buscar uns documentos do pai, disse ele, sem olhar para ela. Eu sei, eles estão no escritório. Ele subiu sem dizer mais nada. Marina apareceu, observando de longe. Mãe, o que foi? Nada. Antônia respirou fundo. Acho que o seu irmão precisa achar o que o pai deixou para ele e talvez precise se perder um pouco para entender o que deixou para trás. O tempo passou arrastado naquela tarde. Antônia tentava distrair-se cuidando das plantas, enquanto Marina fazia o almoço.
Henrique desceu por volta das 2 da tarde com uma pasta na mão. Eu vou resolver umas coisas do inventário. Henrique, chamou Antônia. Ele parou na porta sem se virar. Cuida de você, meu filho. Cuida da sua consciência, respondeu ele, frio, e saiu batendo o portão. Marina deixou a colher cair dentro da panela. Meu Deus! Antônia apenas fechou os olhos. Não se preocupa. Às vezes o veneno precisa sair para a gente começar a sarar. No fim do dia, o céu escureceu de novo. A casa parecia ainda maior, ainda mais silenciosa. Antônia foi até o jardim e olhou para a janela do quarto de Henrique, que agora estava vazia. A carta de Otávio ainda estava guardada no bolso do seu vestido. Você pediu para eu perdoar, Otávio, murmurou, mas ele ainda não aprendeu a pedir perdão. Entrou, apagou as velas do retrato e subiu para o quarto. No espelho, o reflexo mostrava uma mulher que já não era a mesma. As rugas estavam mais fundas, mas o olhar era outro. Amanhã, disse para si mesma, vai ser diferente. Mas o amanhã ainda traria mais feridas, porque às vezes, antes da cura, é preciso sangrar de novo. No dia seguinte, Henrique não apareceu. Marina mandou mensagens, tentou ligar, mas o celular dele só caía na caixa postal. Antônia fingia não se preocupar, mas a inquietação estava estampada no olhar. O café esfriou na mesa, o relógio marcava 9h30 da manhã e o silêncio da casa parecia mais alto do que nunca. Ela foi até a sala, olhou o retrato de Otávio e respirou fundo. Eu não vou repetir a sua história, disse baixinho, nem que eu tenha que perder o meu filho para isso. Marina ouviu da cozinha, enxugando as mãos num pano. Mãe, por que você não tenta conversar com ele de novo? Porque agora ele precisa conversar com a própria consciência, filha. Mas e se ele nunca voltar? Antônia deu um meio sorriso triste. Mãe nenhuma perde um filho. Às vezes, eles só se perdem de si mesmos. A manhã seguiu lenta. Lá fora, o sol forte contrastava com o clima pesado dentro da casa. Antônia resolveu varrer o jardim, tentando ocupar as mãos para não pensar. Cada folha que caía lembrava um pouco da vida que ela tentava juntar. Marina se aproximou, preocupada. Mãe, deixa isso para depois. O movimento ajuda a alma, filha. Quando a gente para, o pensamento corre. O portão se abriu de repente. Henrique entrou, com o semblante fechado e o terno amassado. Parecia não ter dormido. Marina deu um passo à frente. Graças a Deus, a gente estava preocupada. Não precisava, respondeu ele seco. Tô bem. Antônia deixou a vassoura encostada e o observou. Você tá pálido, Henrique. Quer comer alguma coisa? Não tô com fome. Então, senta um pouco. Não vim para isso, respondeu ele. Vim resolver o que ficou pendente. Marina olhou para a mãe, aflita. Que pendente, Henrique? O inventário, a partilha, o que for. Eu quero que as coisas fiquem logo resolvidas. Antônia cruzou os braços. É cedo demais para falar de bens, filho. Para que esperar? O pai morreu, a vida segue. A frieza nas palavras dele foi um soco. Você fala como se nada tivesse acontecido, disse Marina. Porque chorar não muda nada, Marina. Ele olhou para Antônia. Nem o pai volta, nem o passado apaga. Antônia respirou fundo. Mas o arrependimento cura, Henrique. Cura para quem? Retrucou ele. Para quem fica? Eu não quero cura, mãe. Eu quero justiça. Marina deu um passo à frente. Justiça de quê, Henrique? O pai não foi vítima. Henrique virou o rosto irritado. Você não entende? Entendo sim, respondeu ela firme. Entendo que você repete tudo o que ele dizia, e o pior é que fala achando que está certo. Ele a encarou, surpreso com a coragem da irmã. Cuida da tua vida, Marina. A minha vida sempre foi tentar impedir que você destruísse a da mãe. Henrique desviou o olhar e caminhou em direção ao escritório. Antônia o seguiu devagar. Henrique, espera. Ele parou na porta, sem se virar. Eu encontrei uma carta do seu pai, disse ela. Ele se virou na hora. O quê? Uma carta. Ele deixou para mim. E o que dizia? Que eu devia te perdoar. Henrique franziu a testa. Me perdoar? Por quê?
porque ele sabia o que te deixou. Henrique riu de nervoso. E o que ele me deixou, mãe? O orgulho e o vazio. O silêncio se instalou entre eles. Marina, parada no corredor, observava em silêncio, sem ousar interromper. Henrique deu um passo para perto. Você quer dizer que o pai era o vilão? Não. Antônia olhou fundo nos olhos dele. Só quero dizer que ele era humano, como eu, como você. Humano? Ele não te batia, mãe. Não, mas me apagava todos os dias. Às vezes, o pior tapa é o que não deixa marca. Henrique apertou os olhos, como se as palavras doessem mais do que queria admitir. Eu não vim aqui para isso. Eu sei, mas talvez tenha vindo para ouvir o que nunca quis. Ele desviou o olhar, respirando fundo, mas a raiva parecia se dissolver. Se ele realmente te escreveu isso, então quer dizer que ele se arrependeu? Sim, Henrique. Antônia assentiu, emocionada. E talvez agora seja a sua vez. Henrique ficou imóvel por alguns segundos. O som distante de um trovão pareceu preencher o silêncio. Ele tentou dizer algo, mas a voz falhou. Eu não sei o que sentir. Não precisa saber agora. Só não repete o erro dele. Henrique assentiu, tenso. Marina abraçou a mãe, emocionada. Mãe! Talvez agora ele tenha começado a entender. Antônia passou a mão no cabelo da filha. Entender é o primeiro passo, mas pedir perdão é o último. Marina respirou fundo, ainda abraçada. Você ainda acredita que ele vai pedir? Acredito sim, mas quando o silêncio dele pesar mais do que o meu. As duas ficaram ali, olhando pela janela, enquanto a chuva voltava. O tempo parecia repetir o ciclo, mas algo na atmosfera da casa tinha mudado. Havia uma ferida aberta, mas finalmente à mostra. E às vezes é isso que o amor faz, abre para curar. Agora quero aproveitar este momento para falar com você que está ouvindo essa história. De onde você está acompanhando? Me conta aqui nos comentários. Eu adoro saber até onde as minhas histórias estão chegando. E me diz também, o que você faria no lugar da Antônia? Você conseguiria perdoar um filho que te machucou assim? Escreve aqui embaixo. Eu leio cada comentário com carinho, um por um. Se inscreve no canal, curte e compartilha essa história, porque isso ajuda demais a continuar trazendo reflexões como essa para você. Aquela noite caiu pesada sobre a mansão. A chuva tamborilava nas janelas e o som ecoava pelos corredores como um lembrete de tudo o que ainda estava por vir. Antônia estava sentada na poltrona da sala, as mãos entrelaçadas, os olhos fixos no retrato de família na parede. Na foto, Otávio sorria, Henrique ainda jovem e Marina de vestido branco. Um retrato bonito, de uma mentira bem ensaiada. O barulho de uma porta se abrindo atirou dos pensamentos. Henrique entrou, molhado de chuva, tenso, o olhar inflamado. Você ainda está acordada? Perguntou ele seco. Eu estava te esperando. Ele jogou a chave sobre a mesa. Esperando o quê? Outra discussão? Esperando o momento certo. Henrique riu de canto irônico. O momento certo para quê? Para me culpar de novo? Não, Henrique. A voz dela veio calma, quase mansa. Para encerrar um ciclo. Ele a olhou desconfiado. Que papo é esse? Antônia se levantou devagar, aproximando-se dele. Eu passei metade da minha vida tentando ser o que esperavam de mim, e a outra metade tentando que vocês não se destruíssem com o que o pai foi. Henrique desviou o olhar. Não começa com o pai, mãe. Eu não tô começando. Eu tô terminando, meu filho. Ele ficou em silêncio por um instante, sentindo o tom diferente dela. Havia algo ali que ele nunca tinha ouvido. Firmeza. O que você quer, afinal? Perguntou. Quero paz, respondeu ela. E para isso, eu preciso fazer o que devia ter feito há muito tempo. Antônia caminhou até o armário da sala, abriu a porta e tirou uma caixa de madeira antiga. Colocou sobre a mesa. Aqui estão os papéis da casa, do carro, tudo que seu pai deixou para mim. Henrique franziu a testa. E o que tem isso? São seus, se é isso que você quer. Ele deu um passo para frente. Tá brincando comigo? Não, Henrique. Você quer resolver tudo, não quer?
Então resolve. Fica com o que acha que é seu. Henrique olhou para a caixa, confuso. Eu não pedi isso. Pediu sim. Pediu toda vez que me olhou como inimiga. Toda vez que me julgou sem saber o que eu carregava nas costas. Eu te dei tudo o que podia. Tempo, paciência, amor. E você devolveu com desprezo. Henrique se aproximou, tenso. Eu só quero entender o que aconteceu. O que aconteceu, Henrique, é que seu pai morreu e levou com ele o espelho que te fazia acreditar que podia tratar as pessoas como ele tratava. Ele ficou imóvel. Você está me comparando a ele? Não, meu filho. A voz dela veio baixa, mas cortante. Você é pior, porque viu o que ele fez comigo e ainda assim escolheu me ferir do mesmo jeito. Henrique respirou fundo, sentindo o peso das palavras. Eu errei, tá bom? Gritou. Eu estava nervoso, com raiva. Raiva do quê? Do luto, da verdade? Ou de não ter para quem apontar o dedo além de si mesmo? O silêncio se instalou de novo. Ele olhou para a mãe e por um instante pareceu pequeno. Eu não quis machucar você, mas machucou, disse ela. E agora você vai precisar aprender que arrependimento não se prova com palavras. Antônia caminhou até a porta, abriu-a e apontou para fora. Vai embora, Henrique. O quê? Vai. Eu não quero mais você dentro dessa casa. Henrique deu um passo atrás. Você está me expulsando? Não, filho. Eu tô te libertando. Ela olhou nos olhos dele. Enquanto você achar que pode me humilhar, você nunca vai mudar. Às vezes, o amor precisa dizer basta. Henrique sentiu o peito apertar. Você vai se arrepender. Já me arrependi, Henrique. Lá atrás, quando te dei tudo sem te ensinar o valor de nada, ele abaixou a cabeça. O som da chuva parecia mais alto agora. A respiração dele era pesada, quase trêmula. E se eu for embora, mãe? A porta vai estar sempre aberta, mas só volta quem aprende a entrar diferente. Ele ficou parado por um instante e então saiu, sem olhar para trás. O som do portão batendo ecoou pela casa como um fim. Marina desceu as escadas correndo, assustada. Mãe, o que foi isso? Antônia, ainda parada na porta, respondeu calma. Foi o que precisava ser. Marina se aproximou e a abraçou forte. E se ele não voltar? Então ele vai aprender lá fora o que aqui dentro não quis ouvir. A chuva começou a diminuir e um vento leve entrou pela porta aberta. Antônia olhou para o céu. Pela primeira vez em muito tempo, respirou sem peso. Aquele foi o gesto. Não de raiva, nem de vingança, mas de amor que aprendeu a se respeitar. 3 dias se passaram desde que Henrique saíra pela porta. A casa parecia respirar diferente. Marina notava o semblante da mãe, cansada, mas serena, como quem enfim aceitara o peso e o valor do próprio silêncio. O sol da manhã entrava pelas janelas da sala, iluminando as marcas do tempo nas paredes e também nas pessoas. Antônia preparava café quando ouviu o som do portão se abrindo. O coração acelerou, mas ela não se moveu de imediato, apenas esperou. Henrique entrou devagar, sem terno, sem arrogância. Parecia menor, não de tamanho, mas de orgulho. Parou na porta da cozinha. Posso entrar? Perguntou a voz embargada. Essa sempre foi sua casa, respondeu ela sem emoção na voz, mas com o olhar firme. Ele deu alguns passos olhando ao redor. Eu dormi 2 dias no escritório. Imagino. Ela colocou uma xícara à frente dele. Quer café? Ele assentiu. O cheiro do café quente preenchia o ambiente. O mesmo cheiro que sempre o lembrava da infância, quando o pai ainda saía de manhã e a mãe o chamava para comer pão de queijo na varanda. Henrique se sentou. As mãos tremiam levemente. Eu pensei em tudo o que você disse. Ele hesitou. Eu não sei o que me deu. Antônia continuou mexendo o açúcar na xícara. O mesmo que dava no seu pai quando ele não sabia lidar com o que sentia. Medo de ser fraco. Henrique abaixou a cabeça. Eu te magoei. Magoei, sim, ela confirmou, sem rodeios. Mas agora o que importa não é o chute. É o que você vai fazer com o que ele significou. O silêncio se instalou, denso, mas necessário. Eu não quero ser ele, mãe.
disse Henrique com os olhos marejados. Eu só não soube o que fazer quando tudo desabou. E por isso chutou quem segurava os cacos, respondeu ela, calma. Henrique respirou fundo. Eu tô tentando mudar. Mudar é simples, disse ela. Difícil é sustentar a mudança quando ninguém tá olhando. Ele olhou para a mãe e pela primeira vez enxergou não a mulher submissa que sempre o perdoava, mas uma mulher inteira, com marcas e força próprias. Eu não mereço o seu perdão. Não é uma questão de merecer, Henrique. É uma questão de crescer. O perdão não é prêmio, é escolha. Henrique passou as mãos no rosto, as lágrimas enfim escapando. Eu sinto muito, mãe. Antônia colocou a mão sobre a dele. Eu sei, mas agora é com você. Eu já me perdoei. Marina apareceu na porta, discreta, observando a cena com os olhos marejados. Antônia olhou para a filha e sorriu de leve. Viu só, filha? Às vezes, o silêncio ensina mais do que 1000 palavras. Henrique levantou o olhar, engolindo o choro. Eu quero ficar. Quero tentar fazer certo dessa vez. Então começa ficando em paz, respondeu Antônia. O resto a gente aprende junto. A chuva da noite anterior havia cessado. A claridade agora atravessava a janela, iluminando os três. A casa, antes sufocada por gritos e mágoas, parecia finalmente respirar. Henrique se levantou, foi até o retrato de família e o tirou da parede. Chega de fingir perfeição, disse ele colocando a moldura sobre a mesa. Agora a gente faz um novo, real. Antônia observou o gesto em silêncio. Era simples, mas verdadeiro. E às vezes, o que é justo não é grandioso, é humano. Os dias seguintes correram mais leves. Não havia sorrisos fáceis, mas também não havia gritos. Cada gesto parecia carregar um novo tipo de cuidado, ainda tímido, porém verdadeiro. Marina percebia a diferença no ar. O silêncio agora não doía, apenas lembrava. Henrique começou a ajudar a mãe nas pequenas coisas da casa. Consertou a cerca do jardim, limpou o quintal e até reaprendeu a fazer café do jeito que Antônia gostava. Ele fazia tudo em silêncio, sem precisar dizer que era arrependimento. Ela entendia. Às vezes, basta o gesto. Em uma manhã de domingo, ele apareceu na cozinha com uma pasta nas mãos. Mãe, tem uma coisa que eu quero te mostrar. Antônia o observou desconfiada. Que pasta é essa? Do inventário do pai. Eu fui ver os papéis e encontrei uma carta do advogado. Parece que o pai tinha deixado uma doação programada. Antônia franziu o senho. Doação para quem? Para você. Ele sorriu sem jeito. Eu não sabia disso. E você veio me entregar? Henrique assentiu. Achei que era o mínimo. Ela o olhou em silêncio, por longos segundos. Filho, você ainda acha que as coisas se resolvem com o que se dá, mas o que resolve mesmo é o que se devolve. Henrique baixou os olhos, entendendo a lição. Eu estou tentando devolver o que tirei. Antônia sorriu de leve. Então começa com o respeito. O resto vem. Marina apareceu com 3 xícaras de café e sentou com eles. Por um instante, houve paz. Não a paz dos comerciais de margarina, mas aquela que nasce quando as pessoas param de lutar contra o que são. Henrique olhou para as duas. Eu queria poder apagar aquele dia. Antônia respondeu sem hesitar. Não apaga, Henrique. Aprende. É isso que transforma o erro em lembrança. Ele respirou fundo. E a senhora, mãe, consegue mesmo me perdoar? Eu já te perdoei antes mesmo de você pedir, mas agora eu estou aprendendo a me perdoar também. Um breve silêncio se instalou. Do lado de fora, o vento balançava as cortinas e o som dos passarinhos quebrava o peso da conversa. Marina, sorrindo de leve, comentou. Engraçado, né? O pai sempre dizia que essa casa só seria completa com silêncio. E agora o silêncio dela é outro. Antônia olhou para a filha, depois para o filho. O silêncio da paz nunca é o mesmo do medo. Henrique assentiu, emocionado. Pela primeira vez pareceu entender. Levantou-se, pegou o retrato antigo e o colocou de volta na parede. Que fique aí, disse. Não para lembrar o que fomos, mas o que não queremos ser mais. Antônia respirou fundo. O gesto era simples, mas tinha peso. Marina segurou a mão da mãe e disse, acho que o pai ia gostar de ver isso.
Antônia respondeu calma. Eu acho que, se ele tivesse aprendido a ouvir, não teria ido tão cedo. Mas talvez era o único jeito de a gente finalmente se ouvir aqui dentro. Henrique olhou para a mãe com lágrimas contidas. Eu te amo, mãe. Eu sei, meu filho. Ela sorriu. Só aprende a amar direito agora. A tarde caiu devagar, trazendo com ela um ar de recomeço. A mansão, antes cenário de tanto orgulho e silêncio, agora era apenas uma casa, viva, imperfeita e finalmente humana. Naquela noite, o vento soprou leve pelas janelas, carregando o cheiro de terra molhada. A casa estava silenciosa, mas era um silêncio diferente, cheio de presença. Antônia caminhava devagar pela sala, observando as sombras dançando nas paredes. Parou diante do retrato antigo que Henrique havia recolocado ali e ficou olhando por alguns segundos. Marina estava no sofá, lendo, e Henrique apareceu logo depois, com uma manta nas mãos. Tá esfriando, mãe, disse ele, cobrindo-a com cuidado. Obrigada, meu filho, respondeu ela com um sorriso sereno. Henrique se sentou ao lado dela, sem dizer nada por alguns segundos. Mãe, aquele dia, no velório, quando eu te chutei, começou hesitante. Eu lembro do som, eu lembro do olhar da Marina, eu lembro de tudo. Antônia o interrompeu com a voz baixa. Eu também lembro, mas já não dói. Henrique engoliu seco. Como você conseguiu? Eu parei de tentar te entender, Henrique, e comecei a tentar entender a mim mesma. Eu passei a vida te defendendo, te protegendo, te justificando. Mas aquele dia eu entendi que o amor também precisa saber dizer chega. Ele assentiu, emocionado. Eu pensei que você nunca fosse me perdoar. Eu te perdoei antes mesmo do chute, meu filho. O perdão não vem quando o outro pede, vem quando a gente decide não se perder junto. O olhar de Henrique marejou. Ele segurou a mão da mãe, apertando com carinho. Eu só quero te ver feliz, mãe. Então não me pede isso, respondeu ela sorrindo de leve. Me ajuda a ser livre. Marina se aproximou, abraçando os dois. A senhora é a mulher mais forte que eu conheço, mãe. Antônia a olhou com ternura. Força não é não cair, filha. É levantar e ainda escolher amar. Os três ficaram em silêncio por um tempo. O relógio marcava 9:30 da noite. E o som do vento lá fora parecia acompanhar as batidas dos corações ali dentro. Antônia respirou fundo, olhou para o teto e murmurou. Finalmente acabou. Henrique, curioso, perguntou. O que, mãe? A culpa, o medo, o peso de ter sido calada. Agora eu falo, Henrique, e falo com verdade. Ele sorriu emocionado e Antônia continuou. A gente passa a vida acreditando que o amor é ceder, mas às vezes amar é ensinar o outro a parar de ferir. Henrique encostou a cabeça no ombro dela e por alguns instantes foi só isso. Nenhuma palavra, nenhum pedido, apenas presença. Lá fora, o céu começava a se abrir. As nuvens se afastavam, revelando um punhado de estrelas que pareciam novas, embora sempre tivessem estado ali. Antônia olhou para o alto e pensou que talvez fosse isso o perdão. Ver o que sempre esteve ali, mas nunca se teve coragem de olhar. Ela levantou-se, caminhou até a janela e abriu as cortinas. O vento entrou, balançando o véu do luto que ainda repousava sobre o retrato. O amor muda, Henrique, disse, olhando para fora, mas nunca deixa de existir. Henrique se aproximou, abraçando-a por trás. Eu sei, mãe, eu sei. Marina, chorando em silêncio, se juntou aos dois. E por um breve instante, a dor, o arrependimento e a ternura pareceram se misturar no mesmo abraço. O tempo passou devagar naquela noite, como se o mundo tivesse aprendido a respirar junto com eles. No dia seguinte, Antônia foi até o jardim e colheu uma flor. Colocou-a no retrato de Otávio, olhou por alguns segundos e sussurrou. Agora eu posso viver. Porque o perdão, quando é verdadeiro, não apaga, ele transforma. E o amor, quando amadurece, não precisa de plateia, ele basta em si. Agora eu quero saber de você, que ouviu até aqui. Você acha que Antônia fez certo em mandar o filho embora naquele momento?
Você teria coragem de fazer o mesmo? Escreve aqui embaixo, eu quero muito ler a sua opinião. E se essa história te tocou de alguma forma, curte, compartilha e se inscreve no canal. Isso ajuda demais a continuar trazendo histórias humanas, reais e transformadoras para você.